Senhor presidente, agradeço a gentileza com a anuência do senador Plínio, pedir a Vossa Excelência que acrescesse os 10 aqui, ele não vai ficar chateado, não. Senhor presidente, hoje é um dia muito importante, porque ontem, né, nós recebemos, ao final da noite, na véspera de iniciar o Jornal Nacional, de uma maneira, né, que foi uma coincidência, né, a denúncia esperada contra o presidente Bolsonaro. E essa denúncia, senhor presidente, é uma denúncia que nós já conhecíamos o seu teor, né, que é fruto, inclusive, né, do inquérito policial que havia sido apresentado há alguns meses atrás. O que tem de novidade é o acréscimo de, finalmente, termos acesso à delação do senhor Cid. Essa delação, senhor presidente, é uma delação que eu vou me debruçar um pouco sobre ela, mas é importante que se diga que nós estamos vivendo um momento em que, sempre que há uma notícia ruim para este governo, coincidentemente, se cria uma espécie de tática divisionista. Aparece uma coisa diferente para que as pessoas olhem na outra direção. O preço dos alimentos está corroendo o poder de compra da população, e isso fruto da incompetência, do desequilíbrio, da forma atabalhoada como a política fiscal brasileira tem sido gerida. Basta ver as últimas pesquisas de opinião que mostram o derretimento, né, do presidente da República, bem como a ascensão, né, de Bolsonaro, mesmo ele estando há quase 2 anos sendo diariamente desqualificado, né, atacado, vilipendiado por grande parte da imprensa brasileira. Isso significa que a credibilidade dos órgãos oficiais de imprensa não está muito alta, né, junto à sociedade, que faz uma campanha tão massiva. Dito isso, senhor presidente, eu fiz uma afirmação ontem, que vou repetir hoje. Claramente é um jogo de cartas marcadas. E por quê, senhor presidente? O presidente do Supremo Tribunal Federal afirma, juntamente com outro ministro, acho que o senhor Gilmar Mendes, que é necessário que esse processo ele tenha fim, ele acabe, ele seja resolvido em 2025, para que não haja contaminação do processo eleitoral em 26. Se isso não é uma opinião política passional, eu não sei o que é. E o devido processo legal? E a produção de provas? E a cariação de testemunhas? E as perícias que têm que ser produzidas? Num caso que tem mais de 30 réus diferentes. Um caso complexo. Um caso que leva em consideração o fato de que nós estamos impedindo de concorrer a maior liderança da direita conservadora no Brasil, que está liderando, inclusive, as pesquisas de opinião. Não é um caso qualquer. Senhor presidente, nós estamos vendo a mudança do jogo com o jogo em andamento. Porque no final de 2023, eu lembro aos senhores que houve uma mudança do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que permitiu ou propiciou a possibilidade de que casos penais como esse, ao invés de serem julgados pelo Pleno, como estavam sendo julgados os casos anteriores, passasse para a turma. E que turma? Uma Câmara de Gás. Ora, quem está nessa Câmara de Gás, desculpe, nessa turma do Supremo Tribunal Federal? O advogado particular do presidente Lula, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, sem nenhum demérito e nenhum juízo de valor. Mas eu não creio em Las Brujas, eminente senador Marcos Rogério, pelo que lá las ais. Nós temos lá o Flávio Dino, alguém que foi indicado pelo atual presidente e que era somente o ministro da Justiça do governo anterior, que seria o maior prejudicado se houvesse o pretenso golpe. Esse cidadão não se declara impedido, ele está lá para julgar o presidente Bolsonaro. Alguém que diz, para mim, Bolsonaro é o próprio demônio, vai julgar o presidente Bolsonaro. Não há anistia mágica para ninguém, nem Bolsonaro, diz Dino. Flávio Dino, seu bolsonarismo. O Bolsonaro é um serial killer e seu mandato precisa ser interrompido. Esse cidadão vai julgar o presidente Bolsonaro. Nós estamos diante de uma situação em que vemos o presidente do tribunal ir a público dizer: vai ser um julgamento imparcial. Como acreditar nisso? Me desculpe, como acreditar nisso? Eu espero estar errado, sinceramente. Nós temos aqui um processo claro de pesca probatória. O Cid houve busca, apreensão e prisão atrás do episódio das vacinas e se puxou uma série de outras situações que não tinham nada a ver com o caso original. O Cid, senhores, deu diversos depoimentos diferentes ao Ministério Público, um deles, inclusive, supervisionado pelo próprio ministro do STF. E vejam, ele fala, o senhor Cid, o seguinte: você pode falar o que quiser, eles não aceitam e nem discutem. E quando discutem a minha versão, que não era verdadeira, não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade, eles queriam que eu confirmasse a narrativa deles. Isso é o que diz o delator, publicado pela revista Veja. Sobre Alexandre de Moraes, ele já tem a sentença dele pronta. Acho que essa é a grande verdade, ele já tem a sentença dele pronta, só está esperando passar um tempo. É o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo. O PGR acata, aceita, ele prende todo mundo.
Se eu não colaborar, vou pegar 30, 40 anos que eu estou na vacina, eu estou nas joias. Vai entrar todo mundo, vai somar as penas lá, vai dar mais de 100 anos. A cama está toda armada, jogo de cartas marcadas. E vou dizer, os badinhos estão pegando 17 anos, e quanto vão pegar os mais altos? É o delator. Qual é o sistema judicial que aceita esse tipo de situação, onde claramente o delator está sendo coagido? Não sou eu que estou dizendo, é ele que afirma isso, num áudio que foi veiculado pela revista Veja. Nós temos aqui o presidente do tribunal que diz o seguinte: nós derrotamos o bolsonarismo. Diz que as notícias sobre os planos golpistas são estarrecedoras, estivemos próximos do inimaginável. Declarações a respeito de atos que eles vão julgar no futuro. Senhores, é muito sério o que está acontecendo no Brasil. Nós não temos mais juízo natural, nós não temos mais direito à opinião. Aliás, todo o enredo desse processo é o crime de opinião, porque o presidente Bolsonaro ousou questionar o sistema eleitoral brasileiro. Esse é o enredo, é o cerne, é a espinha dorsal deste pretenso golpe. E eu disse há pouco numa entrevista que o Gonê errou. O Gonê afirma aqui, no início, vou ler para os senhores, não foi obstáculo para os ataques ao sistema eleitoral que o Congresso Nacional viesse a rejeitar sua mudança preconizada pelo grupo do presidente da República. Na sessão da Câmara do Deputado 10 de agosto de 21 foi mantida a sistemática digital de votação e apuração existente. Também já receberam o aval técnico jurídico do Supremo Tribunal Federal e a corrente que pretendia que o sistema fosse suplantado não somente deixou de conseguir o número mínimo de votantes da Câmara, 308, como recebeu mais votos contrários, 229 para 218. Não, senhor Gonê. Teve 229 votos favoráveis à mudança do sistema e 218 contrários. A maioria quer a mudança do sistema eleitoral, porque o que nós queremos é um sistema eleitoral à prova de qualquer contestação. O maior desinfetante é a luz do sol. O que nós queremos é transparência. E diante dessa afirmação, e seguindo a lógica do senhor Gonê e da Polícia Federal, de que quem questiona o sistema eleitoral brasileiro incorre em crime ou é cúmplice de crime, o senhor Gonê esqueceu de colocar no inquérito 229 deputados federais que corroboraram essa tese, que defenderam essa tese e materializaram essa tese com o seu voto. Então, senhor Gonê, o senhor errou na sua argumentação e o senhor, infelizmente, cometeu uma omissão. Eu não quero criminalizar o senhor deputado, eu estou indo aqui na tese do senhor Gonê, que quem questiona o processo eleitoral é um criminoso. Nós estamos vivendo um momento em que, no Brasil, o crime de opinião, ou o direito de ter uma opinião, passou a ser criminalizado. E nós estamos criminalizando uma opinião legítima, amparada, inclusive, em fatos, que já foi, inclusive, repetido, volto a chamar aqui o senhor Flávio Dino, pelo próprio Flávio Dino em 2013, quando afirmou que o sistema era falho. E o que é que o presidente Bolsonaro fez, na contramão do que dizem? Reconheceu o resultado das eleições, solicitou desbloqueio das rodovias, nomeou Geraldo Alckmin para coordenar a transição, nomeou os comandantes das Forças Armadas indicados pelo Lula, e, por fim, apesar de ter ouvido conselheiros os mais diversos, não decretou estado de sítio, nem propôs, estado de sítio, nem estado de defesa, até porque esse decreto teria que ser validado pela maioria absoluta da Câmara e do Senado. E se isso fosse crime, a presidente Dilma também fez. Chamou o Vilas Boas Correia, na hora em que estava sob perigo o seu mandato, e conversou a respeito de estado de sítio, estado de defesa. Ele deu uma entrevista de 3 ou 4 páginas na Veja, e nem por isso foi crime. Mas no Brasil hoje, a moda é relativa, democracia relativa, justiça relativa, verdade relativa. E nós que precisamos pacificar esse país, senhor presidente, que precisamos unir esse país, que precisamos fazer o nosso trabalho para permitir que a população não sofra os efeitos perversos de um governo descontrolado, de um governo inepto, e nos propomos a fazer isso em conjunto, inclusive com o próprio governo. Nós precisamos que este país tenha paz, e a paz não vai ser conseguida à custa da inversão de valores. Nós esperamos que a justiça seja feita, que as pessoas tenham serenidade e temperança. O que nós queremos, senhores, é justiça. Presidente, só um segundo, eu gostaria de pedir uma parte rapidamente aqui para o senador Rogério Marinho, nosso líder. A gente está vivendo um momento, presidente, muito triste, né? A gente percebe claramente um toque de vingança com relação a essas propostas que estão sendo apresentadas pela PGR, pelas atitudes do Supremo. Eu mesmo fiz diversas audiências públicas sobre a urna eletrônica, desde quando fui deputado. Não sei, e realmente eu nunca consegui, eu sou auditor, sou contador. E eu digo sempre, o que não é auditável não é confiável. Eu sempre disse aqui, nós fizemos várias audiências, inclusive da Câmara, com a presença de hacker com a Universidade de Brasília, com propostas, inclusive, pelo PDT, na época. Acho que o Márcio lembra disso, senador Márcio Bittar. Então, a gente percebe assim, eu não sou advogado, eu fico aqui imaginando, cara, não é possível, cadê o AB? Não é possível que os advogados não tenham acesso ao processo? Como é que pode esse inquérito, desde 2018, completando agora 7 anos. 7 anos, e sob sigilo, as pessoas não têm acesso.
Então, eu vejo, infelizmente, com a Polícia Federal, né, e tive conhecimento que vi as peças, por exemplo, quando fala que o Anderson Torres estava com a minuta de golpe, ele disse que estava na internet. A Polícia Federal disse que não estava. Ele pegou na internet, registrou em cartório e levou. Ninguém apurou nada disso. Ficou a tese da Polícia Federal que não estava na internet. Está registrado em cartório. Uma coisa muito direcionada. Eu acho que o Brasil vive um momento difícil. Nós precisamos pacificar esse país. Eu estava acreditando agora já que a gente pudesse trabalhar a anistia o mais rápido possível, porque não dá para admitir. O senador Sérgio Moro é juiz. Como é que uma pessoa que escreveu de batom perdeu um anel, uma coisa que o presidente falou que não devia falar, ser condenado a 15 anos e ficar por isso mesmo? Então, senador Rogério Marinho, a gente precisa realmente pacificar, a gente precisa unir forças aqui, aprovar essa anistia e botar o Brasil no rumo. Eu acho que como o governo está sem projeto, está sem proposta, aí fica pegando com essas questões que acabam desviando o foco, né? E o foco agora é realmente, nós temos que melhorar essa economia, tá aí o cafezinho, né? Quanto é que está custando o café, agora o ovo. Cara, não dá, vamos cuidar da economia. Será que o governo não tem proposta para apresentar que seja uma coisa não de vingança, mas em favor do Brasil? Muito obrigado, presidente. Se o presidente permitir, senador Moro. Concedido, senhor presidente. Não, duas coisas aqui, senador Rogério, aproveitando. Primeiro, eu quero aqui aproveitar as palavras do senador Isalci e destacar, eu continuo com o meu compromisso com a anistia em relação a 8 de janeiro. As penas ali foram absolutamente desproporcionais para as faltas cometidas por aqueles manifestantes que invadiram, alguns até destruíram patrimônio público, vários não sequer entraram nos prédios, alguns entraram nos prédios e tentaram evitar a destruição, e em qualquer cenário não há qualquer justificativa para penas de 17 anos, esse excesso punitivo. Então, eu creio que o Congresso deveria, e não é por uma questão política, o que eu tenho dito é, o grande problema é misturar a anistia com 1964 ou com 2026, não tem nada a ver, a gente tem que pensar na justiça para... desde 2022 e por atos que não têm aí uma proporcionalidade. Mas em relação a essa denúncia, eu creio que o Supremo acabou montando uma armadilha para ele mesmo, porque a jurisprudência do Supremo era no sentido de que acabou a função, acabou o foro por prerrogativa de função, acabou o foro privilegiado. Inclusive, isso foi considerado ao seu tempo um avanço, não só para tirar a carga de processo do Supremo, mas também para que não houvesse aquela sensação de julgamento privilegiado. E o Supremo reverteu esse entendimento logo depois ali de 2022 e ficou parecendo aquele tipo de jurisprudência de ocasião. Não, vamos mudar de novo. O que seria melhor aqui? Mandar esse caso para a primeira instância. Deixa julgar lá um juiz de primeira instância com recurso e o Supremo dá a última palavra. Nós fizemos isso na Lava Jato, no caso do ex-presidente, né? Tramitou na primeira instância, tramitou no tribunal. Ele só foi preso depois que o tribunal condenou. Muita gente, senador Márcio, ficava até, de certa maneira, instigando na imprensa que decretasse a prisão preventiva do acusado na época, o presidente Lula. Nós não fizemos isso. Nós entendemos, não, vamos esperar. Eu tenho meu entendimento em relação à responsabilidade, mas vamos esperar o julgamento colegiado. Outros 3 juízes pensando sobre o caso, para evitar um erro judiciário. Então, talvez o melhor caminho em relação a essa denúncia fosse esse, e aí o Supremo se livraria, né, de um problema tamanho, já que existe esse questionamento sobre parcialidade e imparcialidade. Ficaria aqui a minha sugestão, e talvez até pudéssemos pensar aqui no Congresso em editar uma regra que deixasse claro, ou acabar de vez com o foro privilegiado, que é o que eu sugiro, ou deixar claro que o que vale é aquela jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal, de que encerrou a função não tem foro. É isso. Inclusive, eminente senador Moro, é inconstitucional a maneira como está sendo conduzido. E eu faço essa afirmação, é inconstitucional esse processo, esse inquérito, porque nós somos signatários de um tratado internacional, que é o de San José da Costa Rica, que é um tratado de direitos humanos da América Latina, o Brasil é signatário, onde se prevê claramente pelo menos o duplo grau de jurisdição. Então, além dessa mudança inopinada, né, do regimento, que é recente, foi o voto condutor do ministro Barroso, 5 anos atrás, 4 anos atrás, que definiu o escopo da atuação, né, do Executivo, do Legislativo, como as ações impertradas naquele período, né? E, de repente, nós temos o único ex-presidente que está sendo julgado imediatamente pelo Supremo Tribunal Federal, sem direito a recorrer a mais ninguém. Acabou. É por isso que eu tenho falado de câmara de gás e de mudança inopinada de jurisprudência, e como Vossa Excelência colocou, parece uma mudança de ocasião. Eu ouço o eminente senador Marcos Rogério. Senador líder Rogério Marinho, eu quero apartear Vossa Excelência nesse pronunciamento que faz, que é um pronunciamento que traduz o sentimento de boa parte do conjunto dos senadores que estão aqui nesse Senado Federal.
trata-se de uma denúncia, a denúncia contra o presidente Bolsonaro, trata-se de uma denúncia vazia, uma denúncia sem lastro, uma denúncia que representa mais uma peça de ficção. Aliás, onde está o acervo probatório? Agora, a gente discute aqui, questiona acervo probatório, peça de ficção, narrativas, porque nós estamos vivendo um período onde as narrativas substituem as provas, onde as narrativas substituem os fatos, as evidências. Não é necessário mais os fatos, as evidências, bastam as narrativas. Mas quando a gente começa a discutir esses aspectos do processo, do devido processo legal, na verdade a gente acaba escapando daquilo que foi um fato relevante, trazido aqui pelo eminente senador Sérgio Moro, que o processo nasce no foro impróprio. Ele nasce com um vício na sua origem, porque ele é denunciado num tribunal que não é o tribunal competente para julgá-lo. Nós estamos diante, não é do juízo de verificação de competência e de conveniência, não, é o juízo de verificação. Porque outrora entendeu-se de maneira diversa para determinar a remessa dos autos do processo para a primeira instância. Mas isso depende de quem está como alvo da persecução penal, isso depende de quem é alvo da atuação do judiciário. Então nós estamos diante de uma situação que primeiro é preciso denunciar o juízo de conveniência, sim, mas essa sanha vingativa não faz bem à democracia, não faz bem e não é parte do devido processo legal. Mas, para além disso, e eu concluo, onde estão as provas do processo? Fala-se em golpe, fala-se em tentativa de golpe. Onde estão as provas de que houve golpe? Ou, alternativamente, onde estão as provas da tentativa de golpe? O 8 de janeiro aconteceu do novo presidente empossado, os comandantes das forças já devidamente nos seus postos, o ministro da Justiça já com as suas funções e prerrogativas. Aí acontece o 8 de janeiro, o ministro da Justiça estava no Palácio da Justiça e vem falar de golpe de narrativas. Então é uma denúncia que, com todo respeito, ela se traduz numa peça de ficção que pode ser classificada como um ato de perseguição política. Não há atentado maior à democracia de que diz respeito à Constituição, ao devido processo legal e ao reconhecimento dos direitos políticos de um cidadão que não praticou o crime. Então, minha solidariedade ao nosso sempre presidente Bolsonaro e vamos continuar aqui denunciando. E aqui, partindo desse ponto que o ministro Moro trouxe, é um juízo incompetente para julgá-lo, num julgamento político, que eu espero que o tribunal não referende essa denúncia, que é uma denúncia vazia. Cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz. Agradeço a Vossa Excelência. Permite, presidente, mais uma última parte aqui do senador Márcio Bittar. Líder, eu disse há pouco aqui nessa tribuna que quando o Gunê e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal insistem na narrativa de que houve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, isso se constitui na maior fake news de todos os tempos no Brasil. E, querido líder, eles não entendem que arrancar na marra o presidente Bolsonaro da disputa eleitoral no Brasil não vai pacificar esse país, porque não cabe na cabeça de ninguém e não precisa ser jurista. Não precisa ser advogado. No senso comum, não cabe na cabeça de ninguém que, de um lado, alguém que foi processado na instância correta, lá em Curitiba, no Paraná, que foi processado e condenado em 3 instâncias, por unanimidade, deram um jeito de descondenar e hoje é presidente do Brasil. Sabe lá como? Alguns ministros já se falaram como foi que isso aconteceu. E o outro, que não tem um processo, não tem uma condenação, já julgado na última instância, não pode ser candidato. Então nós vamos aqui ficar em pé, porque só quem pode dizer que Bolsonaro não pode ser presidente do Brasil mais é o eleitor, em 26, na urna. Conte conosco. Senhor presidente, eu peço apenas 40 segundos para encerrar aqui. Agradecer a Vossa Excelência, senador Márcio Bittar, e os demais que apartearam, senador Moro, senador Marcos Rogério, dizer que, ao senador Exalci Lucas, dizer que hoje, inclusive, assinei, senador Mourão, um novo pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que nós pudéssemos ter acesso ao nosso ex-parceiro, companheiro de governo, o general Braga Neto, que está lá recluso há quase 2 meses, sem direito a ser visitado sequer pelos seus amigos. Nós estamos vivendo um momento muito complicado e muito difícil nesse país. Então, nós estamos novamente solicitando ao ministro Alexandre de Moraes que permita, já que foi apresentada a denúncia, que nós possamos ter acesso ao general Braga Neto. E dizer que nós vamos manter aqui a nossa posição de denunciarmos as incongruências,
de falarmos a respeito das injustiças que estão sendo praticadas no nosso país, porque o que nós queremos, eminente presidente, o que nós queremos é justiça, é isenção, é imparcialidade, é a democracia liberal plena. É isso que nós propugnamos aqui. E eu não tenho dúvida que o povo, de uma maneira geral, será sábio o suficiente para entender essa posição. E no dia 16 de março, nós estaremos nas ruas para conclamar pela anistia dos brasileiros e patriotas que estão encarcerados e também para permitir que a população brasileira se livre desse mal que assola a sociedade brasileira, que é o PT no governo. Fora Lula.